Eu falei para vocês que a Justiça do Trabalho tem o entendimento de que os juros de mora, independente de serem aplicados sobre parcelas tributáveis ou sobre parcelas isentas, não incide imposto de renda sobre eles. Então, onde vem isso? Da OJ, Orientação Jurisprudencial, da SDI, Seção de Dissídios Individuais, do nosso bravo Tribunal Superior do Trabalho. Não está escrito aqui no slide, mas pode complementar a caneta ali do lado, é uma SDI do TST. Diz lá, os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro, por salários, que está sendo reivindicado na Justiça, não integram a base de cálculo do imposto de renda. Por quê? Independente da natureza jurídica da obrigação. Quer dizer, se é salário ou se é uma indenização. Da onde aqueles juros estão sendo aplicados? Sobre salários ou sobre indenização? Ante o cunho indenizatório conferido pelo artigo 404 do Código Civil aos juros de mora. Eu estou falando Código Civil, não Código de Processo Civil, nem CLT. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, numa aplicação analógica, né? Por analogia, não seria a palavra correta, por analogia do Código Civil, ele entende que os juros de mora têm caráter indenizatório, independente se eles nascem sobre uma parcela remuneratória ou indenizatória. Tá? Pode não ser esse, não é esse, é claro, o entendimento da Receita Federal. A Receita Federal entende, os juros de mora sobre salário tem que pagar imposto de renda. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, a Justiça do Trabalho, como fonte pagadora, entende que os juros são isentos. Então, por isso que o PJ-CALC tem aquela opção lá, tributar juros desmarcados. Tá ok? Entendido? Por causa dessa interpretação dada pela OJ 400 em relação aos juros de mora, aplicando o entendimento que está estabelecido lá no Código Civil, mais precisamente no artigo 404 do Código Civil brasileiro. Tá bem, pessoal? Por isso, os juros é isento no entendimento da Receita Federal. Tá? Desculpa, no entendimento da Justiça do Trabalho. A Receita, como órgão arrecadador do imposto, diverte. Tá? Mas aí, o entendimento tem que ser entre o empregado e a Receita Federal. Agora, a Justiça, como fonte pagadora, ou como fonte que arrecada, tira o dinheiro das empresas e repassa para o empregado, diz, não tributa os juros de mora. Tá bem? Por isso, o PJ-CALC está desmarcado. Eu quero tributar. Então, vai lá e marca, ele vai tributar. Tá bem? Vamos conversar sobre momento do cálculo. Momento do cálculo é muito importante para nós entendermos imposto de renda. Eu tenho que, cada vez que eu calcular, eu tenho que calcular imposto de renda. Tá? Independente de determinação na sentença. Eu tenho que calcular de ofício a parte previdenciária e tem que calcular o imposto de renda. A diferença é que a parte previdenciária, ela exaure a instância decisória. O que quer dizer isso? Que o juiz decidir em relação à previdência, fechou a conta, acabou a reclamatória, acabou a história de previdência. O imposto de renda, não. O imposto de renda, pessoal, a Justiça do Trabalho, ela tem a mesma posição que tem uma empresa. Ela vai lá, tem a obrigação de reter. Mas depois que a empresa reteve, pagou o líquido, este empregado vai continuar discutindo essa obrigação lá com a Receita Federal, inclusive na declaração de ajuste dele a cada ano. A Justiça do Trabalho é igualzinha. Ela não exaure.
Ela tem o seu posicionamento técnico para fins de reter. Mas ali, aquela obrigação, o empregado continua discutindo ela, agora o empregado, frente à Receita Federal. Tá? Mas com relação ao momento do cálculo, veja só, vamos entender o raciocínio técnico correto. O cálculo do IR, do Imposto de Renda, deverá ser efetuado sobre o total passível de incidência, ok? Após a dedução da parte previdenciária. E se tiver a parte de honorário, se esse empregado estiver pagando. Agora, o momento do cálculo é quando o rendimento se torna disponível. Esse é o fato gerador. Quando aquele rendimento entra no bolso do trabalhador. Ok? Entretanto, na prática, os cálculos deverão constar sempre o valor do imposto de renda deduzido do crédito para fins de execução. Tá bem? Então, o que eu faço? Eu fecho uma conta agora para abrir a execução. Eu fecho essa conta com o imposto de renda. Mas é um cálculo provisório. Ele não é um cálculo definitivo. Porque eu terei que recalcular esse valor quando a empresa for pagar e o empregado for receber. Tá bem? Então, de acordo com o que diz o nosso slide, o imposto de renda deverá ser recalculado por ocasião do pagamento ao reclamante, com base nos valores efetivamente disponibilizados. Tá bem? Então, anotem aí. Anotem. Não se corrige valor de imposto de renda para fins de desconto. O perito calculou o imposto de renda em junho de 2015. O processo não foi pago. Chegou em novembro de 2020, conseguimos tirar o dinheiro da empresa. Como que eu faço para que seja efetuado o desconto do imposto de renda? Então, de acordo com o que eu falei, eu não pego o valor que o perito calculou e que foi homologado pelo juiz em 2015 e corrijo monetariamente para chegar em 2021 e 20 e fazer o desconto. Era feito isso? Sim. Aonde? No informe. Isso está correto? Está completamente errado. É completamente errado. Eu não faço esse procedimento. Foi calculado em 2015, foi descontado, o cálculo foi homologado. Ok. Pega, corrige tudo. O valor devido, o valor da previdência, faz o desconto da previdência, acha o líquido de previdência e calcula o imposto de renda de novo, com base na tabela de 2020. Agora, corrigir o valor de lá para cá? Não, não pode. Por quê? Porque o fato gerador não era lá em 2015, o fato gerador é na hora que o empregado botar o dinheiro no bolso, 2020. Este é o fato gerador. É quando a renda origina para o trabalhador. E quando é que a renda se origina para o trabalhador? Quando o trabalhador recebe o dinheiro. Ele cria a fonte de renda. E aí, quando chegar em 2021, ele tem que botar na declaração de ajuste dele. Ó, 2020, eu recebi uma reclamatória trabalhista. É assim. A nossa legislação sempre foi assim. Tá? Agora o problema maior. E os pagamentos parciais? Os pagamentos parciais, nós vamos conversar muito sobre eles. Então, os pagamentos parciais, o imposto de renda deverá incidir e ser recalculado apenas sobre o valor disponibilizado. E quando o valor é disponibilizado parcialmente, decorrente de um depósito recursal ou decorrente de um valor incontroverso liberado ao reclamante, eu tenho que fazer proporções.
tinha de parcela tributável no total? 30%. Eu aplico 30% sobre o liberado. Mas isso não é tão simples de fazer. Lá no final do nosso curso, nós vamos aprender a fazer isso. Tá bem, meu povo? Olá, aqui é Carlos Martins. O que você achou desse material? Esse material faz parte da comunidade de perícia trabalhista. Temos uma aula a cada terça-feira, às 17h07. Se você quiser ver mais o material completo da comunidade de perícia trabalhista, clique no link abaixo e se inscreva e faça parte desta comunidade.